você partir sem mais um questionamento, continua, então diga: quando foi que a gente se perdeu? Será que foi quando se desentendeu? Se tem um culpado, diz o que é que aconteceu. Me diz qual o problema que a gente não resolveu. Diz que seu coração é meu e ninguém tira. E eu te digo mesmo, acredite, não é mentira. Mas se não foi isso, tudo bem, o mundo gira. O jogo é assim, mas sempre virá. Me digo por que de ter ido embora. Por que de não voltar agora? E se der pra responder, não me ignora. Não entendi o porquê até agora. Me digo por que de ter ido embora. Por que de não voltar agora? E se der pra responder, não me ignora. Não entendi o porquê até agora. Se você quiser